Olá, meu nome é Ricardo Barbosa, sou professor de História da Alimentação no curso de Tecnologia em Gastronomia no Centro Universitário Senac Campos do Jordão há mais de 20 anos. É um prazer estar aqui na Uniespo para conversar um pouco com vocês sobre gastronomia e culinária. Em todo esse tempo que eu sou professor de gastronomia no Senac, eu tenho percebido uma confusão muito grande nas pessoas e nos alunos sobre o significado dos termos culinária e gastronomia. A maior parte das pessoas acham que esses termos são sinônimos, que culinária e gastronomia significam a mesma coisa, quando na verdade são termos complementares, e gastronomia é um termo muito mais complexo do que o termo culinária. Culinária é um termo que vem do latim culina, que significa cozinha. E o significado na prática do termo culinária hoje é a preparação e a produção de alimentos. É a cozinha prática, é a cozinha propriamente dita, o ato de cozinhar. Isso a gente chama de culinária. É um ato que vem desde a antiguidade. O homem sempre, a partir da descoberta do fogo, o homem sempre preparou e produziu seus alimentos. Quais as vantagens disso? Eles propiciavam um alimento mais saboroso, uma digestão melhor, uma segurança alimentar muito maior, uma higiene melhor, e também a possibilidade de você retirar o amargor e até o veneno de determinados alimentos, possibilitando o seu consumo. Desde a antiguidade que nós temos livros de culinária. Gregos e romanos nos legaram diversos manuscritos de culinária, que na Idade Média, através dos monastérios, foram copiados e legaram à posteridade o registro de várias obras, inclusive uma que se chama Gastronomia, escrito por um poeta e escritor grego chamado Arquestratus. Foi a primeira vez que esse termo aparece registrado na literatura. E qual é o significado do termo gastronomia? Gastronomia, como eu disse, é uma palavra que vem do grego e significa as leis do estômago. Gastro, estômago, nomos, regra ou lei. Então significaria literalmente as regras do estômago ou as leis do estômago. Esse termo gastronomia ele vai ser redescoberto na França do século XIX por um autor chamado Brillat Savarin, que em 1815 vai lançar um livro impactante chamado A Fisiologia do Gosto, onde a alimentação vai ser tratada de uma forma que até então não tinha sido abordada. Porque os livros e manuscritos antigos de cozinha, eles eram basicamente livros ou de culinária, escritos por chefes e cozinheiros, ou livros de dietética médica que ensinavam como ter uma alimentação saudável. Brillat Savarin, nesse livro Fisiologia do Gosto, ele vai abordar a alimentação sobre um outro aspecto, sobre um aspecto mais filosófico, mais cultural, mais antropológico, ligado à sociedade, ligado à economia. Então, a partir daí, nós dizemos que se inicia um novo debate, se descortina um novo panorama sobre a alimentação, e nós passamos da culinária para a gastronomia. O contexto em que Brillat Savarin escreve esse livro é um contexto muito interessante, porque é um contexto da Paris do século XIX, princípios do século XIX, onde estão abertos os primeiros restaurantes no sentido moderno, no sentido que nós conhecemos hoje em dia. Restaurante é um termo francês que vem da palavra restaurar ou restauração. Ele remete a uma antiga comida francesa que era servida nas estalagens de beira de estrada, chamado caldo restaurador, que era servido aos viajantes, depois de uma longa jornada, e o sentido desse caldo era restaurar as forças. Este caldo e essas antigas estalagens vão dar origem ao termo restaurante, que é um fenômeno, como eu disse, da Paris do século XIX, pós-Revolução Francesa, onde os antigos chefes das famílias nobres, desempregados, mudam-se do interior para Paris, dos castelos para a região urbana, e começam a abrir estabelecimentos onde vão ensinar as pessoas, principalmente a burguesia nascente, a comer bem e a se portar bem.
né? Nesse contexto, começam a surgir livros diferentes, não só abordando a alimentação de uma forma diferente, mas também livros de etiqueta que ensinavam as pessoas a se portar e a comer de uma maneira elegante, né? Hoje, o significado em que nós abordamos a gastronomia é exatamente esse. É um significado muito mais amplo e que abarca o termo culinária. Então, o que seria a gastronomia? Gastronomia é toda a discussão sobre alimentação, englobando aí a filosofia, a sociologia, a antropologia, a economia, o direito, a administração, né? A fisicoquímica na ciência dos alimentos, a microbiologia e higiene dos alimentos. Então, toda essa grande discussão envolvendo alimento e sociedade, nós chamamos de gastronomia. O aluno que vem para o curso de Tecnologia em Gastronomia no Centro Universitário Senac, ele não só aprenderá as técnicas culinárias e a preparação e produção de alimentos, ele vai se capacitar também em ser um grande especialista em tudo que envolve a alimentação e será capaz de discutir os diferentes assuntos referentes à alimentação, bem como a administração de empreendimentos gastronômicos, né? No Brasil, isso é relativamente recente, nós temos 40 anos aproximadamente desse contexto de gastronomia e da abertura dos cursos de gastronomia no Brasil. Nós temos 20 anos, os cursos de gastronomia começaram a surgir, o primeiro curso de gastronomia surgiu em 1999, o Senac é um dos primeiros cursos, nós abrimos as portas em 2000 com a primeira turma do curso de tecnólogo em gastronomia. Então, assim, os cursos de gastronomia, os cursos superiores de gastronomia no Brasil, eles têm 20 anos, né? E os cursos, mesmo os cursos de formação de cozinheiro, eles têm um pouquinho mais do que isso. Também o Senac tem o pioneirismo com a abertura do primeiro curso de cozinheiro básico no restaurante do Grande Hotel Águas de São Pedro nos anos 60. Então, é um contexto muito novo, é um contexto muito pujante, de grande impacto. É só hoje ver a importância que a mídia dá, seja a mídia televisiva, seja a mídia escrita, a quantidade de livros que se escreve sobre gastronomia, quantidade de programas de gastronomia, abordando os mais diversos aspectos. Não são apenas programas de culinária que ensinam a preparar comidas, mas programas que abordam a cultura, programas que abordam a história de alimentos e bebidas. Então, hoje eu considero a gastronomia um grande campo, não só de trabalho, mas de ensino e de pesquisa. Espero que tenha contribuído um pouco para que vocês entendessem esse contexto de gastronomia. E muito obrigado. Convido vocês todos a estarem assistindo para entender melhor e conhecer melhor o nosso trabalho e o contexto da gastronomia, estarem assistindo às nossas lives e aos nossos vídeos aqui na Uniespo e estarem nos acompanhando também nas redes sociais. Muito obrigado e um abraço a todos.